Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há um assunto que precisa ser tratado, é bíblico e está perto de todos nós. É a questão do relacionamento no trabalho, envolvendo o direito, disputas e o comportamento no trabalho, a honestidade, a dedicação no trabalho, é o relacionamento entre patrões e empregados. A Bíblia foi escrita numa época em que havia um outro tipo de relacionamento, que era o de senhor e servo. A ideia que nós temos de um escravo humilhado, chicoteado, amarrado, com correntes, isso daí não era a realidade na maior parte dos casos. Podia até ser que, em alguns casos, um servo, escravo, rebelde tivesse que ser amarrado, tratado com chicotes. Normalmente, o servo era bem tratado porque o senhor dele tinha interesse. Quando no Brasil vieram as leis de libertação da escravatura, isso aí tem muita coisa por trás que precisa ser anunciado. Não é que a situação era horrível antes, aí vieram as leis, a princesa Isabel, e então acabou a escravidão no Brasil. Tem muito interesse, muita coisa que precisa ser entendida por trás disto. Mas a maioria dos escravos até gostava do seu ambiente, eles se adaptavam ao ambiente de trabalho. Uns e outros eram açoitados, enfim, e até para exemplo dos demais. A Bíblia traz alguns relacionamentos interessantes. O Abraão tinha servo que era mordomo de tudo que ele tinha, era um servo, supostamente um escravo que pertencia ao Abraão, mas ele tinha o direito de administrar toda a riqueza de Abraão. Os reis gostavam nos palácios de eunucos, eram escravos que tinham seus órgãos sexuais mutilados para eles não descambarem para este lado aí das relações sexuais e pudessem ser fiéis. Em geral, eram escravos que serviam e com toda a dedicação ao seu rei, a rainha, a corte, a família do rei. Eles tinham privilégios. Nós temos na Bíblia o exemplo do Neemias, que era copeiro do rei, era considerado um alto cargo. Ele era um cativo, um escravo, mas ocupava um alto cargo. Nós temos o Daniel e vários outros na Bíblia que eram cativos, escravos, mas que tiveram altos privilégios. Então, o relacionamento típico daquela época era de senhor-servo. E não havia essa ideia de um trabalho com um contrato de trabalho, uma carteira assinada e direitos trabalhistas. Isso não havia naquela época. A pessoa valia e era paga pelo que merecia. Então, quando a Bíblia trata desse assunto, o termo utilizado é o relacionamento entre o Senhor e servo. E então, quando o Evangelho entra em cena, existem alguns princípios que precisam ser colocados nesse relacionamento. Eu vou tomar como base aqui Efésios, no capítulo 6, o que o apóstolo Paulo orienta aos cristãos. Éfeso era a grande igreja da época, era uma cidade imensa na Ásia Menor, onde o apóstolo Paulo passou mais de 3 anos pregando e discipulando, e dali o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor.
E era uma grande igreja já, um número muito grande. Quando o apóstolo Paulo saiu, deixou o Timóteo encarregado de continuar a orientação, mas não fixamente, não de vez. O Timóteo não foi nomeado pastor da igreja ou presidente da igreja em Éfeso. Não, ele era um servo também dando exemplo, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era um papa, segundo o catolicismo, ele foi o segundo papa, depois de Pedro. Mas ele não foi, pela Bíblia, nenhum presidente de nada, ele não dominava, ele não controlava as igrejas, ele não tinha controle das igrejas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, ele se submeteu ao parecer do conselho, na verdade, o grande concílio da igreja era para decidir algo por unanimidade, e ele, Paulo, se submeteu. Isso é muito bonito. Ele não se sentia chefe nem dono. Hoje há um espírito terrível nas igrejas, assim, graçando entre líderes de quererem mandar na igreja. A pior conotação desse fato está na questão do dinheiro. Muitos líderes querem dominar a igreja para eles terem o direito a botar a mão no dinheiro. O dinheiro é deles, eles que administram. Então eles querem mandar na igreja, eles não aceitam conselho nenhum, nem participação na liderança, porque eles querem o dinheiro. Bom, eles vão dar contas a Deus, todos eles vão dar contas a Deus. Mas esse espírito de mandar não é de Deus. Deus quer que todos sejamos servos uns dos outros. Bem, e quando uns e outros são patrões e empregados? Hoje não há escravidão no Brasil e vamos considerar estas recomendações válidas para o relacionamento de patrão-empregado. Quanto a vós outros servos, Efésios 6:5, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, o Senhor tipifica Jesus, é autoridade constituída, como o patrão é autoridade constituída. E o servo, no caso nosso, o empregado, versículo 6, não serve somente à vista, quando está sendo olhado, como que para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus no trabalho? É que você seja um bom trabalhador, dedicado, ainda que ninguém esteja vendo, e fiel, e leal, e produtivo, ainda que não esteja sendo bem pago no seu entendimento. Mas se você está no trabalho, então a orientação, o versículo 7 traz, é servir de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, o galardão, quer seja servo, quer seja livre. Se você é livre, trabalha espontaneamente por você mesmo, faça com amor para os outros, para os clientes, os fregueses, para as pessoas a quem você está trabalhando, faça com amor, com toda a dedicação. Não tenha dois tipos de relacionamento. Um quando gera muito dinheiro, o outro quando não gera dinheiro. Eu conheço muitos profissionais cristãos, eu não vou citar nomes, quando eu chego lá, meu irmão, eu quero que você trabalhe para mim. Não, e tal, eu não posso, estou ocupado. Eu vou perceber o seguinte, se ele trabalhar para mim, para a igreja, ele não vai querer receber, mas também não tem disponibilidade. Ele vai trabalhar primeiro a prioridade para onde ele vai receber. Eu
eu digo, eu não quero que você trabalhe de graça, eu quero pagar o que é justo, o que o seu trabalho merece. A pessoa fica sem jeito de cobrar e também não trabalha. Eu creio que isso é desonestidade. Outro, tem 2 tipos de trabalho. Um, para aquele que paga bem, aí ele trabalha muito. E outro, para aquele que não paga bem ou que ele suspeita que não vai receber bem, aí ele remancheia no trabalho, trabalha de qualquer jeito. Um advogado, quando a causa é cara, vai sair dinheiro dali, ele se dedica com todo o empenho. Quando é uma causa que não vai dar dinheiro para ele, ele larga para lá, nunca tem tempo, nunca dá prioridade. Será que médico também é assim? Em várias profissões, será que as pessoas trabalham assim, com 2 pesos e 2 medidas? Um tipo de trabalho para quem paga bem e um outro tipo de trabalho largado, sem prioridade, para quem paga menos ou não vai pagar. Será que é assim? Não, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, qualquer coisa que você fizer, faça como para o Senhor e não para homens, como para o Senhor. Faça isso com todo o amor, com toda a dedicação, como para o Senhor. Bom, mas tem uma recomendação para os senhores também. Senhores, vós de igual modo procedei para com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com Deus não há acepção de pessoas. Então você é patrão, o seu empregado não está trabalhando direito, ele é crente, está remancheando, abusando do fato de você ser crente, chega atrasado, não se dedica, falta e não justifica, ele vai abusando, aí você fica com a vontade de punir. Espera aí, Deus está vendo tudo. Você pode ir para o inferno em tratar mal um empregado. O empregado pode ir para o inferno se estiver mentindo e não servindo direito ao seu patrão. É um compromisso, você tem um contrato de trabalho, nem que seja verbal, de boca, mas você assumiu o compromisso, seja fiel. Seja fiel naquele trabalho, no seu compromisso, no tempo, se dedique, faça com amor, mas ele não está merecendo. Você não está trabalhando para homens, você está trabalhando para Deus. Não é porque a pessoa merece. E tanto o trabalhador quanto o patrão tem que entender isto. Na situação atual do Brasil é difícil um patrão estar satisfeito com o empregado, porque a situação é difícil, problemas de todo tipo, pessoas falham, não se dedicam, são influenciadas por outros, pessoas são levadas a serem maus empregados, principalmente quando eles acham que o salário é pouco. E normalmente a maior parte sempre acha que o salário é pouco. O Brasil está mudando, melhorando um pouquinho a situação trabalhista, mas o Brasil teve há anos atrás uma posição interessante. O Brasil era recordista em processos trabalhistas. O Brasil tinha, na Justiça do Trabalho, mais processos trabalhistas do que o resto do mundo todo. Era um paraíso, todo empregado sonhava em entrar na justiça contra o patrão, porque a justiça era gratuita e sempre se tirava alguma coisinha, sempre achava um advogado mercenário, interesseiro, para enganar, mentir, inventar coisas, e então quase todo trabalhador pensava em entrar na justiça contra o seu patrão. Hoje a coisa mudou, a justiça não é gratuita, o empregado pode perder e ainda tem que pagar a causa, e isso pode complicar para o lado dele. Então o número de processos trabalhistas no Brasil diminuiu muito, porque a maioria era sem razão, sem motivo, e principalmente quando é cristão, e tendo um patrão cristão, nós estamos proibidos pela Bíblia de entrar na justiça.
não é para irmos à justiça contra um irmão, um patrão cristão. Isso nós encontramos lá o apóstolo Paulo recomendando isto aos Coríntios, 1 Coríntios, nós temos lá no capítulo 6, aventura-se alguém de vós tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os homens injustos e não perante o Senhor, ou seja, a justiça humana. Isso é absurdo. Se você tiver até que sofrer prejuízo, sofra, mas não leve um irmão à justiça, seja patrão, seja empregado. A ordem é esta: patrão, trate bem o empregado, porque ele é irmão, não abuse. Mas empregado, trate bem o patrão, e só pelo fato de ele ser cristão, não abuse dele, sirva como você serviria a um outro, e não fique esperando ameaças para você começar a trabalhar bem, chegar na hora. Seja fiel, como trabalhando para o Senhor. E o patrão, trate o empregado como para o Senhor. Então, esse relacionamento de trabalho quando é entre cristãos, na prática, é uma coisa horrível, mas deveria ser um exemplo para outros à sua volta, porque dois cristãos deveriam se entender. O empregado não é porque o patrão é cristão que ele vai abusar dele, e o patrão de igual maneira. Não é porque o empregado é cristão que tem que aguentar tudo. Então, haja respeito, cada um no seu lugar. O fato de serem cristãos não exime o empregado de saber que ele é empregado e que tem que cumprir tarefas, e o patrão tem o direito de mandar ele cumprir tarefas, e o patrão tem que saber que ele também não pode tudo, ele tem que respeitar o empregado. Se eles são cristãos, deveriam ser modelo nisso. Que Deus nos ajude a entender essa questão e nos relacionarmos como para o Senhor, com todo temor e tremor diante de Deus, porque um patrão pode ir para o inferno por causa de um empregado que ele trata mal, com injustiça. E um empregado, se abusar do seu patrão, pode ser condenado ao inferno também por abusar do seu patrão. Ele tem que saber, ele é irmão, mas é meu patrão. Então, eu tenho que respeitá-lo aqui na terra como patrão, apesar de ele ser irmão também. Você entende isso?